Programa de Transição da Quarta Internacional, Leon Trotsky. Os piquetes operários, os destacamentos de defesa, a milícia operária, o armamento do proletariado. As greves com ocupação de fábricas são a advertência mais séria da parte das massas endereçadas não apenas à burguesia, mas também às organizações operárias, inclusive a Quarta Internacional. Em 1919 e 1920, os operários italianos apoderaram-se por iniciativa própria das empresas, assinalando assim a seus próprios líderes a chegada da Revolução Social. Os líderes não deram ouvidos a esse sinal. O resultado foi a vitória do fascismo. As greves com ocupação não são ainda a tomada das fábricas, à maneira italiana, mas são um passo decisivo nesse caminho. A crise atual pode acentuar ao máximo o ritmo da luta de classes e precipitar o desenlace. Não se deve acreditar que uma situação revolucionária apareça de uma só vez. Na realidade, sua aproximação será marcada por uma série de convulsões. A onda de greves com ocupação de fábricas é uma delas. A tarefa das sessões da Quarta Internacional é ajudar a vanguarda proletária a compreender o caráter geral e os ritmos de nossa época e de fecundar a tempo a luta das massas por intermédio de palavras de ordem cada vez mais resolutas e de medidas organizacionais de combate. O aguçamento da luta do proletariado significa o aguçamento dos métodos de contra-ataque por parte do capital. As novas ondas de greve com ocupação de fábricas podem e despertarão, infalivelmente, enérgicas contramedidas por parte da burguesia. O trabalho preparatório já está em curso nos estados maiores dos trustes. Infelizes as organizações revolucionárias e o proletariado que de novo forem pegos de surpresa. A burguesia de nenhum lugar se contenta em utilizar apenas a polícia e o exército oficiais. Nos Estados Unidos, mesmo nos períodos calmos, ela mantém destacamentos militarizados de pelegos e quadrilhas armadas particulares nas fábricas. É necessário acrescentar a isto, atualmente, os bandos de nazistas americanos. A burguesia francesa, a primeira aproximação do perigo, mobilizou os destacamentos fascistas semi-legais e ilegais até no interior do exército oficial. Bastará que a pressão dos operários ingleses se fortaleça novamente, que os bandos de Lord Mosley dobrem, tripliquem, decupliquem em número e iniciem uma cruzada sanguinolenta contra os operários. A burguesia dá-se claramente conta de que, na época atual, a luta de classes tende infalivelmente a se transformar em guerra civil. Os magnatas e os lacaios do capital aprenderam muito mais com os exemplos da Itália, da Alemanha, da Áustria, da Espanha e de outros países do que os líderes oficiais do proletariado. Os políticos da Segunda e da Terceira Internacionais, assim como os burocratas do sindicato, fecham conscientemente os olhos para o exército privado da burguesia. Caso contrário, não poderiam manter sua aliança com ela 24 horas por dia. Os reformistas incutem sistematicamente nos operários a ideia de que a sacrossanta democracia está assegurada da melhor maneira quando a burguesia está armada até os dentes e os operários desarmados. O dever da Quarta Internacional é acabar de uma vez por todas com essa política servil. Os democratas pequeno-burgueses, inclusive os sociais-democratas, os stalinistas e os anarquistas, tão mais fortemente gritam a respeito da luta contra o fascismo, quanto mais covardemente capitulam diante dele na realidade. Aos bandos do fascismo somente podem se opor com sucesso destacamentos de operários armados, que sintam atrás de si o apoio de dezenas de milhões de trabalhadores. A luta contra o fascismo começa não na redação de um jornal liberal, mas na fábrica e termina na rua. Os piquetes operários de greve são as células fundamentais do exército do proletariado. É de lá que é necessário partir. Por ocasião de cada greve e de cada manifestação de rua, é necessário propagar a ideia da necessidade de criação de destacamentos operários de autodefesa. É necessário inscrever essa palavra de ordem no programa da ala revolucionária dos sindicatos. É necessário formar na prática os destacamentos de segurança em todo lugar onde for possível, a partir das organizações de jovens, e instruí-los no manejo de armas. A nova onda do movimento de massas deve servir não somente para aumentar o número de tais destacamentos, mas ainda para unificá-los por bairros, cidades, regiões.
É necessário dar expressão organizada ao ódio legítimo dos operários contra os pelegos e os bandos de gangsters e fascistas. É necessário lançar a palavra de ordem de milícia operária como única garantia séria para a inviolabilidade de organizações, reuniões e imprensa operária. É somente graças a um trabalho sistemático, perseverante e infatigável e corajoso trabalho de agitação e organização, sempre ligado à experiência das próprias massas, que é possível extirpar de sua consciência as tradições de docilidade e passividade, formar destacamentos de combate heróicos capazes de dar o exemplo para todos os trabalhadores, infringir uma série de derrotas táticas aos bandos da contra-revolução, aumentar a confiança dos explorados em si mesmos, descredibilizar o fascismo aos olhos da pequena burguesia e abrir o caminho da conquista do poder pelo proletariado. Engels definiu o Estado como destacamentos de pessoas armadas. O armamento do proletariado é o elemento constituinte indispensável de sua luta emancipatória. Quando ele o quiser, encontrará os caminhos e os meios de se armar. A liderança, também nesse domínio, incumbe naturalmente às seções da Quarta Internacional.